Olá, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejamos todos bem-vindos, né? Olha, hoje nós vamos ter mais um encontro aqui com o Padre Amaury. Seja bem-vindo, Padre Amaury. Muito obrigado pelo convite. Fico muito agradecido e honrado por estar aqui mais uma vez. Bacana. Ó, nós vamos tratar hoje de alguns pontos que consideramos extremamente importantes no nosso dia a dia, tá? E que a gente já discutiu aqui no passado, que é sobre a questão de empresas espiritualizadas, pessoas espiritualizadas e também sobre a questão do desapego. Eu insisto com isso, e esse é um tema que a gente vai sempre bater nele, direto ou indiretamente, porque nós precisamos amadurecer para ser menos egoístas e mais compreensivos, para poder conseguir, digamos assim, se desapegar um pouco mais. Padre, na última vez que nós estivemos aqui, o senhor falou um pouco que eu achei muito bacana e eu queria trazer isso de volta. Que as pessoas têm muita dificuldade de se desapegar das suas conquistas. É claro que é compreensivo isso, mas como é que a gente ajuda essas pessoas a não sofrer com com essa necessidade de se desapegar? Sim, primeiro, claro, a sua conquista, pessoa, ela é importante, ela é boa, ela é necessária. Eu conquisto um bem, eu conquisto uma carreira, isso realmente é importante. E eu sei que é difícil desapegar, mas assim, o primeiro é entender que a pessoa é uma pessoa, ela é mais importante do que o seu dinheiro, o seu título. Ela é o Amaury, por exemplo, o padre Amaury. O Amaury é mais importante que o padre, que o título padre. Às vezes as pessoas, você quer mostrar mais o seu título do que o seu exemplo de vida. Entendi. Quer dizer, o foco Sim. na pessoa. Acho que a pessoa, olhar, o foco é para si mesmo, até porque eu acredito nisso, que nós somos criados, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Entendi. Ele não criou o nosso título, não criou o nosso status, isso foi tudo, claro, para nos diferenciar, mas ele criou a gente, e nós somos filhos dele, e no final vai sobrar nós, não vai sobrar o meu título, o meu status, o meu dinheiro, nada, vai sobrar a gente. Então o que é mais importante é você colocar que você é mais importante do que aquilo que você tem, do título que você conquistou. É isso. Mas, padre, eu concordo com o senhor, acho que isso é bacana pensar, mas nós precisamos tomar um certo cuidado, porque tem pessoas que dão tanta importância para si, que a gente fala, o nariz dela sobe, né? Fica o nariz empinado. Como dar umas dicas para essa turma não ficar orgulhosa, soberba, porque isso é muito ruim. Pode acontecer, né? Porque a pessoa olha muito para si, ó, eu sou tão bom que, né? Aí atrapalha um pouco. Qual é a dica que o padre dá para essa turma baixar a bola um pouquinho e entender isso que o senhor está falando? Porque eu concordo plenamente. A pessoa tem que valorizar o que ele é e não o cargo que ele tem. Né? Saber assim que você tem virtudes, qualidades que outra pessoa não tem. Agora outra pessoa tem outras qualidades que também você não tem. Que você não. O que nos diferencia muitas vezes é o esforço que a gente faz para ter as conquistas e muitas vezes as condições que a gente herda. O padre, nessa linha de raciocínio, o senhor está dando uma luz aqui, vê se faz sentido o meu entendimento. Sim. Então, se eu tiver maturidade para reconhecer as qualidades do padre Amaury e o padre Amaury tiver a maturidade de reconhecer o que o Francisco tem, a gente soma e cresce junto, é isso? Sim. Olha a gente consegue crescer com muito mais facilidade e evita conflito, porque muitas vezes a gente tem uma pessoa que vai puxando para baixo. Aí puxando para baixo. E não dá. Às vezes a gente quer puxar o tapete da outra pessoa, só que puxando o tapete acabar alguém puxando também o nosso. Ou seja, é a inveja que não leva a gente a lugar nenhum, né? Sim. Tem razão. Muito bom. Quando a gente trabalha a ideia do desapego, o padre, a gente sempre diz o seguinte, ó, tem uma palavrinha que a gente usa dentro das empresas, né? E eu até brinco com isso, não? Me perdoe as besteiras que eu vou falar aqui. O pessoal fala de resiliência, e eu falo engolir sapo. Né? Aí, dependendo do sapo, se ele vem com a perna aberta ou não, vai rasgando a garganta. E a gente brinca com, e agora falando sério, né? Ou seja, a resiliência é ter a capacidade de entender o assunto sem sofrer. Porque
se você me magoa ou você fala alguma coisa que eu me sinto atingido, então eu não estou sendo resiliente. É isso mesmo? E aí, Sim. padre, como fazer essa ponte para esse sentimento não ser, digamos assim, ruim? Porque na hora que você me bloqueia, você tem inveja de mim, você faz alguma coisa que me atinge, a primeira atitude minha é reagir. Sim. Se eu tiver resiliência, eu vou o quê? Compreender para poder não agir com as mesmas... E mais ainda, se eu tiver a consciência e a compreensão, aquilo não me atinge e eu posso ajudá-lo. É isso mesmo? É assim, claro, reação sempre vai existir de uma forma ou de outra, mas reagir com maturidade é exatamente isso. Você parar, pensar, dizer, não posso reagir da mesma forma que a pessoa, senão eu vou entrar num ciclo vicioso sem fim. É igual a antigas famílias que eram rivais, e aí um atirando a vida do outro, e um dia as famílias sumiram, porque é um ciclo vicioso que vai tirando sem fim. Então, assim, realmente você ter a maturidade de parar, pensar, e também saber e discernir que talvez aquilo que a pessoa fale, pode ter algumas situações que eu preciso também me avaliar. Aí eu olho, me avalio e vejo. E tem vezes, infelizmente, que a pessoa quer, que realmente ela quer o mal. Aí eu também não posso deixar que o mal me atinja. Mas eu saber agir, você tem que ter o tempo de parar, pensar, ouvir, discernir, refletir. E quem sabe também pode até ajudar outra pessoa, é verdade. O que o padre está falando para nós aqui sobre a questão da resiliência, gente. O que ele acabou de dizer que a minha leitura, se eu entendi diferente, se eu me corrija, padre. Mas assim, quando você compreende o outro, quando você respeita o outro, quando você abre mão do seu desejo. Você não pode ser do seu jeito. Às vezes a sua ideia é boa, mas a do padre é melhor do que a minha. Então eu tenho que ter essa resiliência de que alguém sabe mais do que eu, mas sem sofrer. Entendendo que ali é um momento de aprendizado. Seria isso, padre? Pensar como aprendizado ajuda a ser mais resiliente? Sim, porque eu vou crescer. Ajuda. Eu fico mais maduro, eu cresço, eu preciso entender que eu não sei tudo. Eu sei que tem coisas que eu sei mais do que outros, tem coisas que outros sabem melhor do que eu. Hoje minha ideia pode ser melhor, mas amanhã pode ser do outro. Então, brincando aqui com vocês, não é só de se desapegar do poder, é desapegar das ideias. Sim. Ou seja, o padre está trazendo uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, padre, nós dois e o resto da humanidade, a gente deve conflitar ideias e não conflitar pessoas, é isso? Sim. Eu já vi pessoas assim, que tinham gestão assim, e a pessoa deu uma ideia excelente, ela não aceitou. Depois de uns 6, 7 meses, ela replicou a ideia da outra pessoa e fez. Aí é ladrão de ideias. Ladrão de ideia, mas não é só isso, é para assim, você perder um tempo de implantar aquela ideia que seria excelente, 6, 7 meses, 1 ano... Você implantou, mas olha o tempo perdido. Bacana, boa lembrança sua. Quer dizer, não concordar, não aceitar uma ideia, você pode estar perdendo tempo. Mas entender que eu tenho meus limites. O limite. Isso. São João Batista. O João Batista, quando ele batizava as pessoas, aí todo mundo falava não, e ele falava bem. Ele era uma pessoa que sabia falar a verdade correta para a pessoa correta. E ele não tinha medo de dizer para um fariseu, chamar ele de cobra venenosa, quando ele era uma cobra venenosa. E chamava. Mas quando Jesus chegou lá, e eles falaram, não, agora então você é o Messias, você é aquilo que a gente espera. Ele falou, não. Meu papel é ser o precursor. Olha, eu venho para anunciar. Eu não sou, vai vir a pessoa correta, que eu não sou nem digno de desamarrar suas sandálias. Então ele sabia, ele não deixou de anunciar, ele não deixou de reconhecer que a sua importância, mas ele também não deixou de entender que o papel dele tinha seus limites. Então, remetendo a essa fala que o senhor está falando, nós poderíamos entender que uma forma de você não sofrer com essas suas conquistas que você precisa... digamos assim, não ter tanto apego, para você não sofrer, seria compreender que isso já é seu. Sim. Então não há necessidade de você ficar toda hora falando para os outros que você tem, toda hora dizendo que você tem o poder, nessa linha de raciocínio que dá um pouco mais de paz para a gente se desapegar. Eu vou dar meu exemplo. Em 2016, a gente foi para a Jornada da Juventude na Polônia.
E fomos conversar um grupo. E tinha pessoas que eles só queriam comprar lembrança e presente para dizer, para dar de presente para a pessoa dizer que passou naquele lugar. Entendi. Falar, eu não vou fazer isso não, eu vou aqui aproveitar o que eu tenho aqui, vou me divertir, vou aproveitar o momento. É a única vez na vida talvez que eu venha para cá. Então eu vou colocar. E tinha pessoa, tirar foto, comprar lembrança, dar presente. E hoje, infelizmente, até muito mais. As pessoas hoje, quando vão em algum lugar, querem dizer que foram para lá, mostrar para todo mundo que estão lá. Mas talvez nem aproveitem o momento de estarem lá. Você não precisa mostrar para todo mundo, você precisa viver. Saber que você tem essa sua parte. E as outras pessoas também vão viver a vida delas. Ou seja, como é que a pessoa poderia entender, não ficar com, assim, com tanto conflito? Porque, no fundo, isso gera conflitos. Sim. E esse conflito, aí entra um ponto que eu acho que é muito legal, espiritualmente você acaba com a paz de espírito da pessoa, você tira o humor dela, você gera raiva. Então, para mim, tudo isso é muito negativo. Né? Então, como é que as pessoas, na sua ideia, dão uma dica aí para assim, como é que ela, cara, ó, pensa assim ou faz assim que evita esse tipo de coisa? Você sabe que 90%, acho, dos conflitos acontece por motivos inúteis. Como é que é? Eu acho que 90% dos conflitos acontece por motivos inúteis. Inúteis, Padre, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que a pessoa, ela deve pensar dizendo assim, aquilo é importante, não é... Claro, se você pegou um bem, alguma coisa, etc., dialogar, conversar, ver qual foi a necessidade. De repente foi uma necessidade, foi um momento. E eu acho que as pessoas também hoje, elas vivem um mundo de estresse muito grande. Muito, uma necessidade muito grande de estar ser o primeiro, de estar presente, de querer ultrapassar o outro, de ter mais status que o outro. Eu acho que depende muito da pessoa em primeiro lugar. Dizer, será que isso é importante para mim? Quando o senhor pensa nisso, assim, qual é a dica que o senhor teria? Que tipo de comportamento, ou quais são as atitudes que essas pessoas deveriam ter, por exemplo? Porque isso eu vou remeter no meu pensamento, né? Eu entendo que uma pessoa que age desta forma, ela não ainda atingiu um grau de espiritualidade desejável, vamos chamar assim. Né? Quando a pessoa está num nível de espiritualidade maduro, na minha opinião, isso não acontece, eu não vejo isso. Então, quais são essas atitudes, ou quais são essa postura que essas pessoas deveriam adotar para não sofrer, mas agir de uma maneira mais coerente? Olha, primeiro ela tem que querer. Claro, ela tem que começar a querer. Depois eu acho assim, buscar exemplo de pessoas que viveram isso. No meu caso, acho que os santos são os que mais podem servir de exemplo. Buscar exemplo de pessoas que viveram nessa linha, nessa situação. Agora, também ver pessoas que no dia a dia elas também vivem isso. Eu acho que todo mundo conhece alguém ou algumas pessoas que vivem na simplicidade e vivem muito bem e muito felizes. Mas como é que a pessoa pode ser mais resiliente sem sofrer? É difícil, sem sofrer é difícil. Olha, São Paulo, quando ele se converteu, aí ele começou a anunciar e pregar o evangelho. E ele foi para Atenas. Atenas, na época, era a cidade culturalmente mais evoluída, e os atenienses eram, entre aspas, as pessoas, pela filosofia, muito mais culturalmente melhores e se achavam melhores dos melhores. Entendi. E ele foi um pouquinho lá anunciar o evangelho, falar de Jesus, falar de Cristo para eles. E quando ele foi falar de Cristo, foi um desastre. Foi um desastre. O pessoal ridicularizou, humilhou ele, atirou pedrada, queria bater nele. E ele teve que sair correndo. Foi embora, teve que sair, foi da cidade, foi embora, senão eram capazes de tirar a vida dele. Entendi. E o que ele fez depois? Ele foi para Corinto, e Corinto ele não desistiu de falar, continuou falando. E aí ele falava assim uma frase que é muito bonita, que ele dizia, quando estou fraco, então é que sou forte.
Como é que é? Repete? Quando estou fraco, É. então é que eu sou forte. Mas como assim? Explica isso Porque para assim, nós. Né? ele podia ter desistido lá quando ele foi lá dos atenienses, toda essa ridiculação, toda essa situação. Ele podia ter jogado tudo pro ar e mandado embora e reclamado de dizer, olha, isso não presta, isso não dá, isso não vale a pena. Mas ele continuou sendo focado naquilo que ele realmente acreditava que era verdadeiro e que era correto. Entendi. Não deu para fazer aqui, com esse povo não quis, não tem problema, vamos em outro lugar. Não consigo dessa maneira, não vou desistir do meu sonho, vou desse jeito. O importante é que, sim, os meus conceitos, meus valores corretos eu esteja assim bem fundamentado, bem maduro, não desistir daquilo que eu realmente acredite que é correto e bom, e que seja bom, né? Porque tem gente que acredita que é bom, mas é ruim. Como é que saber? Então, O discernimento é um pouco difícil, mas eu acho que as pessoas sabem discernir. entendi. Muitas vezes elas não querem. É conveniente, né? Existe o que eu sempre falo hoje, o perdão por conveniência, o arrependimento por conveniência. Isso não é arrependimento, a pessoa precisa realmente se arrepender de verdade. Quando o senhor coloca assim, ó, arrependimento, não arrependimento, ou a coisa não verdadeira que é verdadeira, eu tenho um conceito Sim. que o Chopra é um escritor muito conhecido e que ele traz no meio do quesito liderança, que ele até escreveu um livro sobre isso, chama-se Liderança Consciente. Sim. Né? E ele mostra, o padre, que um dos caminhos que nós temos para trabalhar a resiliência é justamente a consciência do problema, ou a consciência da solução, ou a consciência de fazer o bem, ou a consciência de fazer o mal. Uhum. Quando você olha isso, né, porque a gente às vezes enxerga, e eu me reservo o direito de não fazer nenhum julgamento, porque eu não tenho essa capacidade, muito menos essa competência, mas as pessoas às vezes fazem uma coisa ruim achando que é certo. O senhor falou agora há pouco essa diferença de uma coisa para outra. Existe uma justificativa para alguma coisa? Sempre tem. Né? Eu brinco que a gente justifica até a morte. Sim, né? sim. E zero de problema. Sim. Mas a minha pergunta, para fechar, é o seguinte: faz sentido buscar a consciência das coisas para poder aumentar a sua resiliência, para não sofrer com o desapego? Faz. E eu sei que é difícil. Hoje, por exemplo, tem sempre o lado negativo da internet e o lado positivo. E o negativo é que se você tem uma opinião, você sempre vai encontrar alguém que concorde com a sua opinião que está certa ou errada. E o que as pessoas fazem hoje? Em vez de eu pensar, refletir, eu vou lá na internet e vejo se alguém concorda com aquilo que eu concordo. E você vai achar que sempre tem alguém que vai concordar, por mais que as pessoas do seu meio não concordem no seu dia a dia. Então, assim, faz sentido a pessoa começar a entender e querer se questionar, o que hoje não é tão fácil. É mais prático, é mais fácil eu querer encontrar alguém que concorde com o que eu concordo. Mas de fato, faz sentido, é muito mais necessário isso. Quando o senhor vê essa linha, isso é um pouco de comodismo, padre? As pessoas não querem pensar, não querem refletir. É muito É melhor comodismo. concordar e deixar isso quieto? É muito comodismo. É muito. Eu tá falando até em termos que a gente conversa na igreja, a gente mudou o perfil do cristão brasileiro. Até nos anos 80 e 90, a gente era a pessoa que, assim, se a gente tinha coisa que eu não concordava na igreja, a gente discutia, conversava e falava. Hoje, não concordo com aquilo, vou num outro lugar. Vou numa outra igreja. Ah, não, isso aqui não tá bom para mim, vou num outro lugar. Ah, não tá lá também bom de novo, vou no outro. Aí eu vou mudando até achar algo que seja bom para mim. Entendi. Tudo Mas bem, essas- a fé é pessoal. Sim, mas essas pessoas, elas não ficam perdidas um pouco na vida, fica assim meio sem rumo? Fica. Com certeza fica meio sem rumo, porque não vai. Toda vez você vai encontrar um lugar, você está lidando com pessoas. Pessoas pensam diferente. Não tem como você estar lidando. Toda experiência religiosa, independe da igreja que for, ela é comunitária. Claro. Você está com gente, então você não vai encontrar. Uma hora ou outra, onde você vai estar, você vai ter algo que você não vai concordar.
E se você mudar toda hora, você não fixa raízes. Entendi. Não fixa. O padre, falando um pouquinho da questão das pessoas Sim. espiritualizadas, a gente vem defendendo a questão da empresa. Sim. Que as empresas, Uhum. minha opinião, todas elas devem trabalhar na linha de buscar a espiritualidade. Sim. E quando eu falo sobre isso, seja nas minhas palestras, nas minhas conversas, nas minhas orientações, eu sempre digo o seguinte: uma empresa espiritualizada ela tem que ter alguns pilares. Sim. Né? Como a gente está falando de construindo pontes, tem que ter alguns pilares. E alguns dos pilares que a gente chama são os conceitualmente que a gente chama dos aspectos institucionais. O que é isso? Os valores da empresa. Então, quando você chega numa empresa e ela tem um propósito, quando ela tem os seus valores, esses valores acabam, de certa forma, canalizando essas pessoas para a questão da espiritualidade. Então, eu vou dar alguns exemplos que eu vejo, vivencio nos meus clientes. Então, eu tenho uma empresa que tem, assim, um dos valores deles, a questão da verdade. Muito bom. Então, por mais que ela seja cruel ou dura, é preciso trazer a verdade na mesa. E por que se discute isso? Porque quando você é verdadeiro, você evita uma série de coisas, inclusive a mentira, evita o conflito e assim por diante. Aí você tem outros valores, a honestidade, é muito colocado, a transparência, alguns até às vezes misturam um pouquinho, mas acrescentam alguns valores até, digamos assim, organizacionais, outros valores empresariais, que a gente chama até de premissa. Estas coisas todas, nós poderíamos dizer que as pessoas precisam resgatar esses valores platônicos. E eu acho que a gente até trabalha muito pouco os valores, que muitas vezes as pessoas nem conhecem quais são os valores da sua empresa e deveria conhecer. Nem conhece, nem sabe, mas trabalha muito pouco e sim, tem que resgatar. Talvez com exemplo de vida de pessoas conhecidas da história, no nosso caso dos santos, mas tem tanta gente que fez grandes exemplos de vida na história e inspiram. Esse tipo de exemplo, talvez ele seja muito mais devagar nesse aspecto, mas a gente deve colocar exemplo que inspira. Não importa, hoje a gente está, infelizmente, isso acredito que passe, a pessoa sempre tem uma ideologia, se essa pessoa pensou algo diferente de mim, eu nem olho. Não importa a virtude que ele fez. Se ele tem um pensamento dele diferente, então eu só vou encontrar os defeitos. E não deve ser, acho que a gente tem que olhar a virtude da pessoa. Assim, colocar exemplos, sim, creio que deva e acho necessário. Entendi. Quando a gente remete a esses valores, aí tem alguns que misturam um pouquinho com assim, o antídoto dele, né? Por exemplo, como criar um valor para combater a vaidade? Isso é difícil. Entendeu? Ou seja, Sim. Aí nós temos vaidade, Sim. Briga pelo poder, Sim. conflitos. Sabe? A minha pergunta é assim, se a gente procurar valores que combatem isso, é um caminho para ter as pessoas mais espiritualizadas, uma empresa um pouco mais centrada nessa questão do que o Francisco chama de gente do bem? Sim, e acho que além do valor, colocar uma pessoa que exemplos de vida que conseguiram colocar esses valores e superar isso. Por exemplo, a vaidade. A vaidade, São Francisco, que é teu xará, ele que foi um grande exemplo de abdicar da vaidade. Ele era filho de um comerciante muito famoso e político influente na cidade, lá de Assis, na época. E o pai já queria que os filhos seguissem os passos dele, Claro. normalmente. Dentro do processo sucessório, Dentro do processo sucessório, que ele não vai seguir minha vida. E uma tradição europeia e italiana é muito forte. Ó, o filho segue os passos do pai e vai embora. E São Francisco não abdicou do poder, abdicou da vaidade, abdicou do status. Não. Para mim não faz sentido isso. Acho que a vida de simplicidade faz, para mim, muito mais sentido ajudar as pessoas. Não com, ele poderia até ajudar muito mais com o dinheiro do pai, depois que ele herdasse, porque financeiramente ele teria mais. Mas ele não quis o dinheiro para ajudar, ele quis ajudar com o exemplo de simplicidade de vida dele. E hoje ele é um dos maiores exemplos de simplicidade, de diálogo, inclusive de diálogo interreligioso, que ele conversou com
os muçulmanos na época, Entendi. que não queriam recebê-lo, mas ele foi e ele o recebeu e admirou-se da postura, da simplicidade de Francisco. Então, não só na fé, acho que também na vida a gente ter os valores e ter pessoas que inspiraram esses valores. Eu acho que exemplos concretos ajudam até muito mais. Aí o senhor está levando a gente para as atitudes, né? Sim, sim. Ou seja, são atitudes das pessoas, porque o São Francisco resolveu, digamos assim, ajudar as pessoas sem o dinheiro do pai. Então ele teve uma atitude de ajuda, Sim, com os recursos que ele tinha, sim. né? E quando a gente olha essa questão de atitudes, padre, tem que abrir aqui um parênteses para dizer isso. Hoje, a gente até brinca, né? Você contrata as pessoas, porque ela é tem conhecimentos técnicos, Sim. porque a pessoa é competente tecnicamente, e você manda ela embora por conta de um mau comportamento. Eu acho que essa frase deveria ser mais espalhada, que todo mundo conhece, que a pessoa começa a pensar e ver seu comportamento. A maioria das vezes é comportamento mesmo. E aí vem o seguinte, como construir essa ponte, padre, para quem está nos assistindo Sim. e entender que o comportamento dele tem muita valia. Uhum. Porque a impressão que eu tenho é que ele não dá importância para isso, ou não. Eu acho que na pessoa não dá mesmo. Mas isso é uma falta de consciência? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, sim, é a falta de consciência. E segundo, é talvez você olhar que talvez a outra pessoa não esteja, o seu colega de trabalho, esteja tendo comportamentos não tão adequados. Ah, parece que não estão tomando atitude nenhuma. Mas assim, no dia a dia, você tomar uma atitude não é tão simples você chegar, eu vou tomar atitude imediata. Às vezes as pessoas esquecem que para você tomar uma atitude, tem que refletir, tem que pensar. A igreja também sempre trabalha, primeiro ela trabalha a questão do perdão, mas para ter o perdão você tem passos. As pessoas esquecem assim, ah não, eu estou arrependido, tá bom, mas você tem que pedir perdão, tem que fazer o seu exame de consciência, tá bom. Tem que pedir perdão, aí você tem a absolvição e depois, o quarto passo, todo mundo esquece, tem a penitência, que é o que a pessoa se dispõe a fazer para realmente dizer que mudou. Então também, as pessoas às vezes querem muito imediato, aquela pessoa fez alguma coisa errada, pode ter feito, pode não ter sido intenção, não sei, e você sempre se segue pelo mau exemplo. Ó, Eu não sei, a cultura das pessoas hoje é a cultura do aproveitar-se e seguir pelo mau exemplo. o padre, esse mau exemplo, nós poderíamos trazer isso para a família, para o seio familiar? Podia. Porque Nossa, se o pai e a mãe não dão exemplo, Sim. como é que fica, né? Muitas vezes os filhos são fruto dos pais. Que coisa, hein? Então, é mais profunda a solução, né? Sim, sim, sim. Eu acho que assim, o educar os filhos tanto pela palavra também como pelo exemplo. Que, de novo, a gente traz para a atitude. Que o padre está dizendo para nós aqui o seguinte, gente, ó, pedir ajuda não tem nada a ver de se sentir humilhado, de fraqueza. Pelo contrário, pedir ajuda é sabedoria para atingir os teus objetivos, para poder ajudar as pessoas, para se ajudar. E por que isso é importante, se ajudar? Ó, eu faço algo primeiro para o Francisco. Por quê? Se eu não tenho algo, eu não tenho como te dar. Quer dizer o seguinte, se eu não sou uma pessoa humilde, eu não consigo praticar humildade. Se eu não sou uma pessoa honesta, eu não consigo ser honesto. Portanto, eu preciso me abastecer primeiro, eu preciso cuidar do Francisco espiritualmente, quer seja nas minhas reflexões, quer seja no meu conceito de humildade, quer seja ouvir as pessoas, buscar ajuda, pedir ajuda. Aí sim eu busco mecanismo para me fortalecer e aí atuar no meio de maneira mais tranquila. É isso? Ninguém é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Só Deus. Mas até Deus, em vez de fazer tudo sozinho, ele quis contar com a gente. Ninguém é autossuficiente. Então, vamos ajudar ele, né? Sim, vamos assim, seguir o que ele não recomenda, ajudar mesmo. Vamos dar uma focinha para ele. Ele quis contar com as pessoas. A gente vê muitas vezes a presença de Deus nas pessoas que praticam bem. É isso que ele quis. Perfeito. Tem a ver com faz por ti que eu te ajudarei? Sim. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Ô padre, olha, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. De novo, foi muito bacana o nosso bate-bola e em breve estaremos de novo, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço sempre o convite, fico muito feliz. Obrigado, um abraço, fica com Obrigado. Deus, tá bom? Tchau, tchau.